A Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação Berenice Lima. Olá! O livro está num ponto maravilhoso, né? Quem está acompanhando, muito bom, porque neste momento aqui do estudo do livro Memórias de um Suicida, que o Camilo, ele está narrando o que aconteceu. E nesta narrativa dele, nesta lembrança dele, agora é o momento que ele entende. Ele percebe que cai a ficha dele e ele entende o que aconteceu e ele diz, e a sensação é de vergonha que chicoteava-me o pudor, gritando ao meu orgulho que ali me achava indevidamente. Então, agora que ele fala do sentimento de desgosto, de remorso, de temor, de desapontamento, então é que ele entende, que ele fala assim, meu Deus, o que eu fiz comigo? E aí ele vai narrando, olha, dúvidas amaríssimas continuavam remoinhando-me na mente. Não era possível que eu tivesse morrido. O suicídio absolutamente não me matara. Eu continuava vivo e bem vivo. Que se passara, pois? Meus companheiros de enfermaria e, por certo, todos os demais que integravam o extenso cortejo proveniente das escuridades do vale, entregar-se-iam a idênticas elucubrações, estampavam-me o assombro, o temor e o pesar inconsolável naqueles semblantes desfigurados. E, acompanhando a nova série de amarguras que nos invadia, apesar da hospitalização e do sono reconfortador, as dores físicas, oriundas do ferimento que fizéramos, continuavam supliciando nossa sensibilidade, como a lembrarem nosso estado irremediável de réprobos. Então, tudo aquilo que ele causou para ele, essas sensações ele está sentindo. E ele diz assim, eu e Jerônimo gemíamos de quando em quando, sob o imperativo do ferimento feito no ouvido pela arma de fogo que utilizáramos no momento trágico. Então, como eles se mataram com um tiro no ouvido, então aquele ouvido vai doer. Por quê? Porque não era para acontecer aquilo. Eles violaram o corpo, eles se maltrataram. Então, como consequência, eles são vítimas deles próprios. O Mário Sobral estorcia-se, o pescoço entumecido, a estabelecer-se em cacoetes periódicos contra a asfixia, pois ele se enforcava. Então, aqui ele está fazendo uma reflexão do estilo do suicídio de cada um. Né? Então, como ele deu um tiro no ouvido, ele ficava ali escutando aquele barulho. O Mário, que foi por enforcamento, sentindo o tempo inteiro aquela asfixia. O João de Azevedo, retendo na mente torturada o envenenamento do corpo que lá se consumira, sob o segredo do túmulo, chorava de mansinho, exigindo a visita médica. E Belarmino, a esvair-se em sangue, o braço dolorido, entorpecido, já paralítico, preludiando desde aquele tempo o drama físico que seria o seu, em encarnação posterior, pois fora ao suicídio golpeando os pulsos. Todavia, o reconforto era sensível. Bastaria observássemos que já não víamos as cenas mentais de cada um. Lembra que lá no vale, eles falaram que o tormento era tão forte que um, quando olhava para o outro, via, era como se visse o pensamento
né? E aquele pensamento o tempo inteiro daqueles outros momentos é como você olha para a pessoa e você vê o tormento que ela causou para ela mesma. E agora o fato de não enxergar isso já era um reconforto. Daí a gente entende a necessidade do esquecimento da reencarnação de vidas passadas. Já pensou se o tempo todo nos lembrássemos do mal que fizemos, que participamos, que vivenciamos, que fomos vítimas ou que fomos algozes? Já pensou se toda hora essa lembrança tivesse vindo? Então, o esquecimento, ele é necessário. Como aqui, não ver a cena mental dos outros já era um grande alívio. E aí ele diz assim, a enfermaria, muito confortável, dizia de como nos haviam bem instalado. Existiam mesmo traços de arte e beleza naqueles portais de caixilhos azuis, formados de substâncias polidas como a porcelana. E aí ele diz, de chofre, a voz de um enfermo. Nosso companheiro quebrou o silêncio da meditação em que mergulháramos o pensamento, externando as próprias impressões como se apenas para si falasse. E aí ele descreve agora. Cheguei à conclusão, disse, pausada e amarguradamente, de que o melhor que todos temos a fazer é nos recomendarmos a Deus, resignando-nos de boa mente às peripécias que ainda sobrevenham. Para nada há valido o desespero, senão para nos tornar ainda mais desgraçado. Gente, essa frase aqui, olha, para nada havia valido o desespero, senão para nos tornar ainda mais desgraçados. Essa frase, a gente tem que compreender essa frase, para que no momento de sofrimento nosso, nem passe pela nossa mente o suicídio, nem nesta reencarnação, nem nas próximas, porque para nada há valido o desespero, senão para nos tornar ainda mais desgraçados. Tanta revolta e insensatez, e nada mais obtivemos a não ser o agravo das nossas já tão atrozes desgraças. Por aí se poderá ver que vimos escolhendo caminhos errados para nossos destinos. É inegável, porém, que somos todos subordinados a uma direção maior, que independe da nossa vontade. Isso é assaz significativo. Não sei bem se morri, mas, sinceramente, creio que não. Eles estão vivos, porque a morte não existe. E Jesus já deixou para a gente a informação que só há vida e vida em abundância. Só o corpo físico, material, que pertence ao planeta, ele fica. E mesmo assim ele não morre, ele se transforma. Deixa o corpo enterrado e volta depois de um tempo. Tudo ali será transformado, tudo volta para a terra. E agora ele vem falando a função dos pais. Olha que legal, ele diz assim: a senhora minha mãe era pessoa simples, humilde, de poucas letras, mas boa devota à crença e ao respeito a Deus. Afirmava aos filhos com estranha convicção, quando os reunia ao pé da lareira, a fim de ensinar-lhe as orações da noite, de mistura com os princípios da lei cristã, que todas as criaturas trazem uma alma imortal, criada pelo Ser Supremo e destinada à gloriosa redenção pelo amor de Jesus Cristo, e que dessa alma daríamos contas um dia ao Criador e Pai. Olha a importância dessa mãe de ter registrado na mente desse espírito, que ele está trazendo à mente agora, as ações da infância com relação à oração. Olha, ore com seu filho, com seu neto, se dedique à evangelização. A maior herança que nós podemos deixar para alguém
é a evangelização, é a maior. Então, invista na evangelização. Quem tem filhos, quem tem netos, quem já passou da época, vá à casa espírita, se candidate a ser evangelizador, evangelizadora, porque são os semeadores. Porque, olhe, isso aqui é o que está remetendo esse espírito ao passado. E ele diz assim: nunca mais, desde então, obtive ciência de mais alto valor. Porque o mais alto valor que nós podemos deixar para alguém são essas informações. Considero as aulas ministradas por minha mãe durante o serão da família superiores às que, mais tarde, aprendi na universidade. Infelizmente para mim, sorria a sabedoria materna, embreando-me pelos desvios das paixões mundanas. Contudo, ó minha mãe, eu aceitava a possibilidade da crença formosa que tentaste infundir em minha alma revel. Não fui propriamente ateu. E ele agradece à mãe por ele não ter sido ateu, embora ele tenha valorizado a matéria, um materialista, mas ele não foi ateu por conta das lições que a mãe plantou na infância. E hoje em dia, as famílias estão muito distantes. Nós precisamos nos reunir para orar. Olha, nós nos reunimos com os amigos para fazer um churrasco, para assistir um filme, para viajar, para fazer qualquer coisa, para levar as crianças no futebol, na natação. Nós temos o horário de ir na manicure, de assistir um jogo de futebol, de ver uma novela. Então, nós precisamos nos unir para orar. Nós precisamos, e isto, gente, é um remédio para a alma, o culto no lar. Chame. Eu tenho um grupo de amigos que, de vez em quando, nós nos reunimos lá na minha casa, aos domingos, para fazer o culto do lar. Então, como é que eu faço? Eu separo um texto do Evangelho, eles chegam, nós cantamos, tem uma amiga minha que é pianista, ela toca música, ela canta, prepara o ambiente, fazemos a prece e lemos um trecho do Evangelho. E depois, cada um, de forma que todos falem sobre o texto. Não importa se um falou e outro falou a mesma coisa, nunca é a mesma coisa. Então, somos 6 casais e ali a gente vai conversando, um fala. Nós aprendemos a escutar, porque quando um está falando, não pode ter conversa paralela, para que a gente aprenda a escutar as ideias que aquela pessoa está passando ali após uma leitura. E a gente aprende a falar na hora que tem que falar, calar. Então, é um aprendizado. Então, que a gente traga para a nossa família, para os nossos amigos, este momento. E ele diz assim, olha, hoje, passados tantos anos e depois de tantos sofrimentos, colocado em situações que escapam à minha análise, eu me convenço de que a senhora minha mãe estava com a razão. Devo possuir uma alma realmente imortal. Escapa-se de um tiro de revólver e pode-se até restabelecer-se. Curamo-nos da ingestão de um corrosivo. Talvez sejam as circunstâncias em que o tenhamos usado. Mas não se escapa de uma forca, com a que me destinei. E, se estou aqui, e se sofri tudo quanto sofri, sem conseguir aniquilar dentro de mim as potências da vida, é porque sou imortal. E se sou imortal, é que possuo uma alma. Com efeito, porque, quanto ao corpo humano, esse não é imortal, pois se consome no túmulo. E se possuo uma alma dotada da virtude da imortalidade, é que ela proveio de Deus, que é sempiterno. Ó minha mãe, tu dizias a verdade. Ó meu Deus, tu existes, e eu a regenerar-te sempre, com meus atos, minhas paixões, meu descaso às tuas normas, minha indiferença criminosa aos teus princípios.
Agora, eis que é soada a hora de prestar-te contas da alma que tu criaste, da minha alma. Eis que nada tenho a dizer-te, Senhor, senão que minhas paixões infelicitaram-na, quando o que determinaste ao criá-la era que eu a conduzisse obedientemente ao teu regaço de luz. Perdoa-me, perdoa-me, Senhor Deus. Dentro dessa dor dele é que a gente pode entender o seguinte: eu posso aprender isto sem passar por essa dor. Então, quando a gente busca a maturidade emocional, hoje se fala tanto sobre a inteligência emocional, a inteligência espiritual. Então, isto é para que a gente faça as reflexões e, assim, adquirindo a sabedoria, a maturidade, a gente compreenda os passos da nossa vida. E aí ele continua. Lágrimas abundantes misturaram-se a estertores de asfixia, mas, apesar de saberem a intensa amargura, já não traziam o macabro característico das convulsões que, no vale, as lágrimas provocam. Fora Mário Sobral que falara. Mário tinha grandes olhos negros, cabeleira revolta, olhar alucinado. Cursara a Universidade de Coimbra e reconhecia-se nele o tipo bem acabado do boêmio rico de Lisboa. Seu palavreado, de ordinário, era nervoso e fácil. Seria excelente orador, se da universidade houvera saído sábio e não boêmio. No cativeiro do Vale, fora das entidades mais sofredoras que tive ocasião de conhecer, e assim mesmo se destacou durante todo o longo período de internação na colônia. Com esse arrazoado, iniciou-se uma série de confidências entre os 10. Não sei por que desejáramos conversar. Talvez a necessidade de mútua consolação nos impelisse a abrir os corações, recurso, aliás, ineficiente para lenificar angústias, porque, se é difícil a um suicida o consolar-se, não será certamente recordando dores e desgraças passadas que logrará amenizar a penúria que lhe oprime a alma. És forte em dialética, amigo, e felicito-te pela progressão do modo de raciocinar. Não foi assim que tive a honra de te conhecer algures. Chasqueei eu, o Camilo, a quem incomodara muito a quebra do silêncio. E aí ele fala: também eu assim o creio e admiro a lógica das suas considerações, ó amigo Sobral. Interveio um português de bigodes fartos, meu vizinho de leito, cujo ferimento no ouvido direito, a sangrar sem intermitências, me causava infinito mal-estar, pois que, quantas vezes lhe prestasse atenção, lembrava-me de que também eu trazia ferimento idêntico e torturava-me em remedicências atrozes. Esse era o Jerônimo de Araújo Silveira. Então, o Camilo aqui está narrando esse diálogo entre ele, Camilo, o Mário Sobral e agora o Jerônimo de Araújo Silveira. Cada um vai falar um pouco, né, do como é que era a vida, do que aconteceu. E esse era Jerônimo, o mais impaciente e pretensioso dentre os 10, mais incoerente e revoltado. Olha que coisa. Eles estão resgatados, eles estavam há pouco tempo lá no vale, nas cavernas, foram resgatados, mas olha, ele continua exatamente irritado, como ele mesmo diz aí, sobre ele, incoerente, revoltado, impaciente e pretensioso, porque ninguém muda com a morte.
Eles morreram, mas estão com o psiquismo exatamente igual. Então, nós, fazendo a reflexão, eu, vocês, você desencarnando hoje, qual é o seu comportamento psicológico? Como diz aqui, é uma pessoa impaciente, é uma pessoa incoerente, é uma pessoa revoltada? Como que você é? Porque quando morrer, não vai virar anjo, não vai mudar, vai continuar. Então, que a gente busque ajuda desde já. Eu me considero impaciente. Deixa eu buscar uma ajuda para que eu aprenda a não ser impaciente, para que eu aprenda a não ser revoltado. Então, a gente tem esse espaço de tempo ainda, estudando o livro, mecanismo para a gente se melhorar. E ele diz, aliás, eu jamais descri da existência de Deus, Criador de todas as coisas. Fui, isto é, sou. Eu sou porque não morri. Católico militante, irmão remido da venerável Irmandade da Santíssima Trindade de Lisboa, com direitos a bênçãos e indulgências especiais quando necessário. Então, aqui, ele está falando que ele era dessa religião, e só que na visão da religião materialista, porque a Igreja Católica que predominou no Ocidente, que ele foi, né, um católico militante, então ele tinha direito a bênçãos e indulgências especiais, porque as indulgências eram vendidas, né, as missas eram pagas, ou seja, você comprava o conforto espiritual. Mas isso são coisas dos homens. No mundo espiritual, não funciona dessa forma. E aí ele diz assim, creio, meu vizinho, que chegou ou já vai passando a ocasião de reclamares os favores que são de direito obteres. Não podes estar mais necessitado deles. Revidei num crescendo de mau humor, fazendo-me de obsessor. Olha, então nós vamos ver em vários momentos que eles estarão assim dialogando um com o outro, mas cada um trazendo a sua personalidade, arrogante, impaciente, cada um se achando, porque também todos eram bem de vida financeiramente, eram intelectualmente diferenciados, e naquela época as pessoas que eram intelectuais eram poucas, as pessoas que tinham estudo eram poucos. Então eles estavam dentro de um grupo de reencarnados diferenciado. Então é o famoso, eles se achavam, mas desencarnaram, né? E aí ele diz, ele não respondeu, mas continuou. Fui, porém, muito impaciente e nervoso desde a juventude. Impressionava-me facilmente, era insofrido e inconformado, às vezes melancólico e sentimental, e confesso que nunca levei a sério os verdadeiros deveres do cristão, expresso nas santas advertências do nosso conselheiro e confessor de Lisboa. Por isso mesmo, certamente, quando se me deparou a ruína dos meus negócios comerciais, pois não sei se sabeis que fui importador e exportador de vinhos, crivado de dívidas insolúveis, surpreendido por estrondosa e irremediável falência, sem ascendente para evitar a miséria que a mim e a minha família escancarava falsos e irremediáveis, acusado por amigos e pessoas da família como responsável único do dramático insucesso, abatido pela perspectiva do que sucederia à minha mulher e a meus filhos, a quem eu, por muito estremecer, a habituara a excessivo conforto, mesmo ao luxo, mas os quais, agora que me viam castigado e sofredor, me responsabilizavam cruelmente por tudo. Então, essa análise aqui que eles estão fazendo, que nos programas nós vamos vivenciando
a história de cada um, para a gente fixar em nossa mente que quando nós escolhemos as coisas materiais, nós sempre damos passos errados. E muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.